Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Bem Sincera de hoje. Aqui o papo é o seguinte, não tem frescura. A gente veio para falar o que tem que ser dito e que muita gente precisa ouvir, viu? Então, quer participar de um bate-papo aqui sem muita fantasia? Falar o que é real mesmo? Eu te convido para esse bate-papo. E hoje quem está conversando com a gente é a Nina Oven. Ela que vem da Eslovênia e vem conversar com a gente um pouquinho sobre a diferença, gente, do Brasil e do seu país de origem. Que a gente conversou um pouquinho antes já, você tinha falado sobre as diferenças, o choque de realidade, né? Porque agora vamos falar um pouquinho aqui já, falando sobre o seu país de origem, né? Que todo mundo fala assim, não, o pessoal já é um pouco mais sério, um pouco mais frio. Aí você chega aqui no Brasil que todo mundo é felicidade, música, e nem sempre isso cai bem, né? Não. Acho que no início você tá recebido desse jeito. Especialmente porque quando eu cheguei, eu morei no Rio de Janeiro, primeiros 3 anos. Então, quando você chega de um país frio, vamos dizer, né? Pessoal mais assim, sério, e você vai para Rio de Janeiro, realmente é um choque, porque lá todo mundo te abraça e beija e tudo. Para mim ficou uma coisa muito, até, não só que eu estranhei, mas eu me senti muito desconfortável. Assim, eu fiquei nervosa quando eu sabia que nós estamos numa festa. Porque eu estava assim com medo, porque todo mundo vai me querer abraçar e beijar. E eu nunca fiz isso. Então, assim, para mim, essa parte já foi estranha, né? Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tem um monte de gente, muitos abraços, muitos beijos, todo mundo feliz, festa e sem preocupações. Eu estava, na época, com 29 anos. Então, assim, estava com mais jovens, vamos dizer, sem responsabilidades, né? Então, ficou realmente assim, tranquilo, vamos dizer, né? Mas depois, quando você pega um jeito de ficar lá, primeiros 6 meses, aí você sente que não é bem desse jeito, né? Que não é só felicidade das pessoas, né? Que todo mundo quer saber bastante sobre você. Você, estrangeira no Brasil, todo mundo... brasileiro é, no geral, muito curioso, né? Então, todo mundo pergunta e tudo quer saber. Até certos colegas, né? Que te convidam. Vem na minha casa. E você vem na casa, eles super te abraçam e querem saber tudo, mas depois não tem mais... É só isso. É só curiosidade. É curiosidade. E depois eles ficam com os amigos e família delas e você, tipo... Abandonado. Mas me fala, qual que é a diferença? Lá, na Eslovênia, não tem isso de abraço, de... Não. Como é que é? É estranho. É tipo assim, quando eu comparo agora, eu tô aqui agora, né, 11 anos, calculando. Se eu vou para a Eslovênia agora, nesse momento, viajar... Eu acho que eu vou ficar tão estranhada quando eu estava estranhada quando eu cheguei para cá, porque vou querer abraçar todo mundo lá. Mas esloveno, no geral, não é a pessoa que se abraça. Então, assim, até minha irmã fica estranha quando eu abraço ela, porque nós não se abraçamos. Então, fica meio assim, oi. O meu marido, por exemplo, quando ele chegou, eu falei várias vezes para ele... Não abraça minha irmã, por favor, ou minha família. E ele, quando chegou, oi, abraçou um pouquinho a minha irmã, ficou dura, e todo mundo ficou meio duro. Mas é desse jeito. Nosso jeito não nós não se conectamos tão rápido pelo jeito de criar essa intimidade de tocar na pessoa. Mas é mais... na conversa. Se você conversa e você sente que é uma pessoa assim, que você quer ir para frente, então, desse jeito daí, eles se abrem e depois você já vira devagar um amigo. E quando você é amigo para sempre. Então, assim, você é sempre convidado em todas as coisas. Nunca é tipo assim, eu vou convidar só esses amigos ou só essa família. É tipo todo mundo, né? Já que a amizade é difícil lá, não tem muito essa aproximação. E a paquera? Como é que funciona? Paquera. Paquera. Sim. Romance, amor. É a mesma coisa. Tipo assim, aqui... Eu escuto as histórias, né? Que as mulheres... Ou participei, eu estava no Carnaval no Rio de Janeiro, eu vi, eu não vou esquecer como acontecem essas relações, né? Então, aqui beijo é uma coisa tipo, oi, tudo bem? E
beija. Não tem essa... para ficar sério, uma coisa com Essa beijo, aproximação devagar. né? Lá na Eslovênia é assim. Você sai, você é jovem, vamos dizer, 25 anos, você aproveita, fica dançando, tudo, né? Normalmente, os homens são mais devagar, porque as mulheres também não deixam. Então, assim, pode ser que você beija um momento com alguém, mas, assim, dançar a noite inteira. O homem vai te comprar bebida, vai te convidar para ficar com amigos dele, depois você convida as meninas junto, e todo mundo fica junto a noite inteira, e depois, no final, os dois se beijam. Ou não. E depois, se o homem não, no próximo dia, já liga e fala, ó, vamos tomar um café junto? Já é quase um casamento. É, exatamente. E você fica namorando desde o primeiro dia que você vai no café, até que você não namora mais. E depois, quando você não namora mais, você vai para outro. Não tem essas coisas, eu tô saindo com 3, 4. Não tem essa coisa. Então, quando o meu marido... Quando nós se conhecemos na Austrália, quando ele... O marido dele é brasileiro, tá, gente? Explica o pessoal que seu marido é brasileiro, né? Isso. Aí, quando nós ficamos na Austrália, ele, durante um tempo, não sei quanto tempo nós ficamos juntos, daí ele pediu namoro, aí eu fiquei rindo, porque eu não entendi o que ele tá pedindo. Ele estava pedindo namoro. Mas eu tô namorando você. Tipo, ele, não, mas assim, para ficarmos só nós dois. Eu falei, gente, você ficava com outras mulheres todo esse tempo que nós ficamos juntos? Não, mas só para ficar só comigo. Eu tô só com você. Tipo, oi? O que tá falando? Então, não tem essa coisa, namoro ou não. Você, do primeiro dia que você sai, você tá namorando. E um dia, se não dá certo, você separa e pronto, né? Então, é tipo, desse jeito. Muita diferença. Vamos falar de diferença agora. Aqui você já notou o jeitinho brasileiro, nesses 11 anos morando no Brasil. Jeitinho brasileiro profissional, jeitinho brasileiro dos homens, jeitinho brasileiro do profissional, do coisas aqui. Um monte de jeitinho brasileiro, em todo lugar, né? Mas qual, por exemplo? Vamos falar regras. Eslovênia, regras são regras. Regras são regras. Não, e no Brasil as regras nem sempre são as regras, não, né? Eu acho que aqui no Brasil todo mundo deseja ter regras para que serve para eles, certo? Porque eles se sentem, precisa regras para isso, né? Mas ao mesmo tempo, quando você coloca regras, eles reclamam que tem regra. Então, assim, não dá para ter os dois regras e sem regras, né? Então, o nosso Brasil, nossa Eslovênia é assim, é cheia de regras, que todo mundo, vamos dizer, respeitando, claro que tem, né, as coisas de política também, que não é de todo lugar igual, mas assim, falando, por exemplo, coisas de trânsito, da escola, né, da universidade, das regras, por exemplo, da família, é tudo seguido, e todos estamos seguindo essas regras. E eu descobri, morando lá, que tem regras, e aqui que tem mais ou menos, você vê que não funciona os dois juntos. Ou tem regras, ou não tem regras. Você contou um exemplo de atravessar a rua no lugar errado lá. Sim, conta esse exemplo pra gente. Sim. Essa foi uma coisa assim, nós convidamos, né, os brasileiros, tinha 11 brasileiros que foram para a Eslovênia, onde nós casamos. Então, eles foram lá. Eu expliquei todas as regras para eles. Eu falei, gente, isso pode, isso não pode. Uma dessas foi, não atravessa, porque eu sabia que eles vão atravessar. Lógico, né, o Brasil, aqui, você atravessa onde você quiser. Aí eu falei, não atravessa a rua, nenhum lugar, só onde tem a faixa. E lógico que eles saíram à noite, estava chovendo bastante, e eles olharam, não tinha ninguém, era noite, eles, lá, lógico, passaram. E o policial passou lá. Foi a conversa, e eles explicaram para mim, mas estava chovendo, Nina. Mas não importa. A regra é que você não atravessa. Claro que eles começaram a conversar, ninguém conversava inglês, nem esloveno, então os policiais não entenderam, brasileiros, tudo bem, pode. Mas assim, se era eu, esloveno, eu pagaria a multa. A multa é absurdamente cara. Mas, só assim, para atravessar a rua? Só para atravessar a rua. Eu não sei quanto que é agora, mas na época era tipo 200 euros, agora com certeza é 350, 400. Só fica bêbado na bicicleta e 1.200 euros. Andar bêbado de bicicleta? Bêbado não pode. Não pode.
Meu amigo foi no... Não sei se é prisão, sabe essa que você fica à noite? É prisão. É prisão? Você precisa esperar a noite inteira. Tiraram a bicicleta dele, porque ele estava bêbado, andando perto da bicicleta. Mas para eles, ele ficava bêbado 4 horas de manhã e depois ele falou um monte de coisa para policial também. E eles falaram, olha, a regra é essa, você tem bicicleta, você é bêbado, não pode. Você só pode andar bêbado na rua. E também, se você faz algumas coisas, eles te param. E aí você paga a multa. Multa para tudo. E as pessoas respeitam? Claro. Porque também, se você, por exemplo, fala, tudo bem, mas eu tenho dinheiro, eu pago multa. Ok. A multa é cara, você pode pagar. Se você não tem dinheiro, você não tem desculpa. Eles te oferecem. Pode servir no asilo, pode limpar as ruas, pode ter um monte de coisa que pode ser feita para você pagar essa multa. Porque se você fala, eu não trabalho, então se você não trabalha, você tem tempo. Então, oferece seu tempo que paga a multa. Não tem a saída, entendeu? Qualquer coisa você não pode falar, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. É assim, a regra para todo mundo é igual, né? E aqui no Brasil, como que você vê isso? Aqui tô aproveitando, passando na rua, qualquer lugar. Vai acostumar aqui. Bom, aí depois chega lá. Não, lá... mas lá também é outra coisa, né? Por causa dessas regras, você se sente muito à vontade atravessar a rua onde tem a faixa e não tem semáforo, porque se você só fica perto da faixa, o pessoal vai parar. Então, aqui, você fica... Aqui, eu até queria, um dia perguntar ao prefeito aqui, qual é a ideia de faixa, realmente? Eu já fiz um vídeo para isso. Sinceramente, eu falei, para onde que eu posto isso? Por que tem faixa de pedestre aqui? Vamos dizer em Paranavaí, ou no Brasil no geral, tem alguns lugares que melhoram. Mas assim, a faixa de pedestre. Se você fica perto, ninguém para. Se você está em cima, as pessoas quase vão por cima de você, ou vão atrás de você, ou na frente. Se você atropeça, você realmente... Atropeça? Atropela? Não, se você... Cai. Se você cai, já era. Porque o carro foi na frente ou atrás, ou não sei o quê. Assim, não faço ideia para que servem. Não faço ideia. Nem a semáforo, por exemplo. Então, eu fico aqui abismada de, assim, ver como o sistema do trânsito. E todo mundo fala aqui, nossa, eu sou muito a pessoa que muito respeita as outras pessoas, eu faço isso, eu fiz... Gente, mas o básico, né? Respeitar para a pessoa consegue passar para outro lado da rua. Qual a ideia de falar que você respeita as pessoas se você não deixa uma pessoa passar na rua? Eu vi esses dias um menino, sei lá, eu acho que ficava com 8 anos lá perto da minha casa, ele não conseguiu atravessar, eu estava de bicicleta, eu parei e coloquei bicicleta na rua e fiz o stop para todo mundo e falei, pode ir. Aí ele, aqui tem carro. Eu falei, eu vou ficar aqui, pode ir, pode atravessar a rua. Gente, mulher no carro, homem no carro, não importa. Eles simplesmente não param. Você não importam com uma criança que quer, com mochila grande, passar pela faixa de pedestre. Então, assim, não entendo a faixa de pedestre aqui. Isso é uma coisa que eu ainda estou tentando... Para que usar tanta tinta, né? À toa. Só deixa. As pessoas andam onde eles querem. Então, assim, as coisas estranhas aqui. E o que mais te chocou quando você chegou aqui nesses 11 anos? Alguma coisa assim que até hoje te assusta, assim? Eu acho que com o trânsito me dói bastante essa coisa de... Eu acho que esses absurdos de... Eu acho que os absurdos da beleza das mulheres. Eu acho que isso as histórias que eu já ouvi, por exemplo, aqui ou no Rio de Janeiro, assim, falando sobre a beleza, onde as mulheres simplesmente ficam, como falar, onde a parte estética da mulher, de beleza, é mais importante do que tudo que existe. De família, de relacionamento entre mulher e homem, de tudo. Beleza é a coisa que é mais importante. É o principal. É o principal. Eu não estou falando assim, fazer uma coisa ou outra, e se maquiar, tudo bem, mas estou falando assim, distorcer o corpo
de face, onde as pessoas não estão mais parecidas com crianças, de filhos deles, entendeu? Se sentindo, e sempre quando você começa a conversar com eles, no momento sai que, na verdade, foi isso feito para homem, nem para ela. Então, assim, isso que me dói. Eu sou muito para mulheres, mas quando essa coisa eu não consigo entender. E uma vez uma minha amiga falou para mim, Nina, realmente você tá certa, porque quando eu fui para a Europa, isso eu nunca vou esquecer. Quando eu fui para a Europa, eu realmente percebi, porque na Europa os homens são mais bonitos do que mulheres, assim, casais. Porque você via aqui no Brasil, a mulher é super bonita e o homem é meio abandonado. Agora, na Europa, homens são muito charmosos e as mulheres nem organizam seus dentes. Eu falei, tá, então é isso, você viu? Porque eles gostam de uma mulher que vai com eles, que vai... Que tem mais do que sua beleza. Exatamente. Que não se importa com isso. Então, eu cheguei desse pensamento para o Brasil, pior para Rio de Janeiro, né? Onde a beleza do corpo é tudo, né? E quando eu cheguei, eu falei para a Fernanda, eu falei, por que eu tô aqui? Tipo, oi, o que eu tô fazendo? Ele falou, aqui no Brasil é assim mesmo, especialmente para os lugares onde tem, né, praia, onde tá. Então, assim, esse parte que me ainda choca, especialmente quando eu converso com alguma mulher e fala os comentários como, eu fiz isso, como que você acha que o seu pai, né, é para eu ficar jovem, para seu pai, tipo, falando para criança, entendeu? Na frente de mim, eu tenho dó. E como as mulheres são vistas na Europa, as mulheres brasileiras? Tem muito a ver com isso também, né? Essa preocupação da beleza que reflete lá fora. Tem só essa. Então, se você pergunta, me diz uma descrição de uma mulher brasileira na Europa, ou vamos falar na Eslovênia, já que eu estou, né, de lá. É tudo, é só falado sobre o peito e a bunda. Não existe outra coisa. A pele, o face, como que tá, não importa. É a bunda porque quando eu fui para o Brasil, isso eu estou falando, né, 11 anos atrás, eu teve a despedida e um amigo ou 2 amigos, né, falaram, quando você vai para lá, faz um vídeo da praia do Rio de Janeiro, das mulheres. Se você vê uma bunda linda, manda. Porque realmente lá não tem isso, não tem. As mulheres lá, eu não conheço uma pessoa que fez peito, então assim... Não tem essa preocupação? Não. Eu fui única das minhas amigas que eu conheço, ou da minha família, que eu coloquei Botox. Porque lá, na Eslovênia ainda, porque teve um monte de enxaqueca, foi sugerido pelo médico para colocar aqui em cima para relaxar a tensão. Porque eu estou muito expressiva, então essa foi... E eu fui assim, quando eu falei para minhas amigas, ela, Nina, você está colocando o veneno, não sei o que. Eu falei, não, mas é só um pouquinho para tirar essa tensão, para não ficar com uma enxaqueca, tanta enxaqueca. Então, assim, até hoje não tinha um procedimento, não conheço nenhuma pessoa com procedimento, nenhuma. A única que conheço, que arrumou os dentes, foi a minha amiga, porque teve um dente para fora e ela colocou para dentro e ela falou que, olha, o tempo para ela realmente não tá mais sentindo o que quer com esse dente ficar para fora, então vai arrumar. Só. Não tem, não existe. Ninguém faz plástica, ninguém faz preenchimento, coisa. Pode ser que agora já mudou alguma coisa, mas eu estou falando com quem eu cresci, a minha família, da minha idade, dos meus amigos e tudo mais, não, nenhum. Eu não consigo nem imaginar, para falar a verdade. E lá também, eu morei um tempo na Espanha, e lá, assim, o Brasil é samba, mulheres e futebol. E todo mundo acha que aqui é uma mata gigante, né? Que é uma floresta, não acha? Isso eu até não vou nunca esquecer, porque tem mata. Será que tem internet? E eu comentei essa coisa porque o Fernando falou, o meu marido falou, quando nós se conhecemos, ele falou, eu sou de Floripa. Aí eu falei, Floripa é o quê? Aí ele falou, é uma cidade. Eu falei, Ele falou, sim, é na ilha. Se você vê a ilha, as ilhas na Europa, que estou falando, que nós vamos sempre viajar da Eslovênia para a Croácia, são ilhas onde você atravessa em 40 minutos de carro.
Não é nem rodovia, é uma estrada simples. Então, essa é a maior ilha que tem lá. Então, quando eu pensava na ilha, eu falei, ok, a ilha que eu conheço, então, é essa ilha da Croácia. Será que é ilha desse jeito? Aí eu falei, tá, mas vocês têm, tipo, todas conexões, internet? Ele falou, não, mas tô lá na faculdade, estava na faculdade no UFSC. Eu falei, tudo bem, né? Aí ficou na minha cabeça isso, ó. E como nós fomos para Tailândia junto, ele pegou um coco da palmeira, que eu a primeira vez vi na vida. Então, ele tirou esse coco, eu falei, gente, esse meu namorado, ele parece um Tarzan. Que é isso? Aí, quando eu fui para o Brasil, aí descemos a serra e fomos lá e eu vi a ilha por parte de fora. Eu falei, Fernando, isso não é ilha. Ele, é ilha. Eu falei, não é ilha. Isso é um país inteiro. Olha Floripa, que tamanho que ele. Mas eu te falei que é assim. Eu falei, o prédio parece maior do que... Eu sou de capital do meu país, é 500 mil população. Capital, então, assim, não tem cabimento aqui, né? Assim. Então, para mim, foi uma coisa meio estranha. No geral, Brasil, conhecer as cidades aqui, os estados, o tamanho, até agora, é também uma coisa de choque. O tamanho, eu não consigo, não entender, mas, assim, compreender o tamanho do Brasil. Porque viajando aqui, por exemplo, eu viajei, o mais que eu viajei na Europa, de carro, foi 9 horas que eu fui do capital, que é da Eslovênia, do capital da Ljubljana, até Paris. 9 horas de carro. Essa foi a maior coisa que eu fiz na Europa de carro. Aqui, eu fui assim, 4, 5 vezes, sozinha, para São Paulo, 8 horas de viagem. E eu falei para minha irmã, quando você vem, eu te pego. Ela falou, tá, mas eu te falo 1 hora antes. Eu falei, 1 hora, eu preciso pegar você, vai ser 9 horas de viagem. Ela, mas você tá louca? Eu pego o ônibus. Ela já trocava pneus, entendeu? Para fazer a viagem de 9 horas, para trocar o óleo, não é para viajar, tipo, eu te pego lá em São Paulo, no aeroporto. Então, assim, tamanho é assustador. Quando eu vou para São Paulo e de avião, eu vejo São Paulo, ainda fico assim, olha, e o Fernando, esse é grande. É enorme o Brasil. E que você, indo até São Paulo, que é nada, né? Pensando no Brasil inteiro. Não, Se for, dá para atravessar o Brasil? Alguém sabe quanto tempo de carro para atravessar o Brasil? Sabe aí vocês? Não faço ideia. Uns 5 dias? Sei lá. Eu acho que sim, porque lá até eu vi uma vez até João Pessoa, é 2 dias e meio, né? Então mais para cima seria uns 5 dias, se não mais, né? Por aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Bom, a Nina é arquiteta. E ela estava conversando comigo que a dificuldade agora está mais tranquilo, né? Mas o atendimento com os clientes. Ela tem uma sócia, que é a Mariá. E a Mariá, você e ela são completamente diferentes. E muitos clientes seus acabaram assustando, assim. Porque a comunicação também é bem diferente, é um pouco mais fria, né? Então, esse choque cultural também nesse atendimento, como é que foi? Na verdade, assim, eu tenho ainda dificuldade, primeiramente, de conversa, né? Você é simpática. Simpática eu sou quando eu quero ser. Depende do dia. Mas assim, nós estamos agora, já final da tarde, né? Agora a minha língua já está indo para os lugares, né? Porque é atendimento de dia inteiro, então você meio assim, já confusa com o português. Mas realmente, nós somos muito diferentes. Eu sabia que qualquer jeito, quando eu vou trabalhar, eu vou ter essa dificuldade e, ao mesmo tempo, é uma coisa boa para mim, positiva e negativa, né? Como sempre. Então, a Maria é mais, assim, tranquila, ela conversa, mais, assim, fica mais quente, né? Mas por causa disso, eu acho que nós conseguimos fazer uma relação boa até com clientes, porque o cliente, às vezes, se mais se aproxima com uma e às vezes com outra, dependendo do como que o cliente também é, né? Então, assim, esse tipo de coisa. Mas, assim, eu vejo que eu sou, com certeza, mais direta, mais fria, mais, assim, se a pessoa fala, eu não sei se vai dar certo, eu vou falar, olha, com certeza não.
eu acho que não vai dar certo, porque não funciona desse jeito, né? A Maria já vai tentar trazer um pouco o brasileiro vai no... dá um jeitinho, né? Exatamente. Você já... Não, eu não dá. sou mais assim, direto. Às vezes eu até falo assim, até queria fazer esse contorno com as palavras, só que eu não acho eles. Então, às vezes eu falo para o cliente, olha, pode ser que você vai sentir que eu tô meio dura, mas eu realmente não sei como explicar diferente, mas isso não funciona. E você fica indignada também com o tanto de terrenos, por exemplo, de espaços para construção que tem e as pessoas não aproveitam, né? Não. Gente, é que agora não dá para traduzir a conversa que a gente teve, mas você vê esses espaços, né? Que dá para aproveitar e a pessoa quer fazer uma coisa que não... Sim. E dá vontade de... Com certeza. Mas não é só isso. Eu acho que o problema aqui é que, assim... não sei se é só Paranavaí. Pode ser que eu tô errada. Mas, assim... Tem um terreno. E veja o terreno. E fala... eu quero uma casona, né? Quando começa a falar... Eu quero isso. O terreno de 300 metros quadrados, né? Quadrados. Pensa que vai ter não sei o quê. Daí você pensa... Tá, mas precisamos um pouquinho de verde. Ah, não. Fecha tudo. Piso. Direto, fecha. Que eu estou muito voltada para natureza. Você também, né? Se conectar com a natureza, ficar com animais, coisa assim. E eu fico aqui assim, por favor, quando chega a cliente, por favor, gosta de plantas. Só penso assim. E depois falam, e plantas? E o cliente fala, no vaso. Eu falo, tá. Então não tem essa... Às vezes aqui que nós estamos meio que perdendo, eu quero trazer alguma coisa diferente, né? E também ensinando aos clientes, por exemplo, eu trouxe bastante coisa da Europa. De soleiras, de coisa de chuveiro, por exemplo, que vocês aqui no Brasil até agora não entendi. Até falo para Maria, e ela, não, realmente, não faz sentido nenhum, Nina. Porque vocês têm chuveiro, vocês colocam embaixo para abrir, né? Na Europa não tem, você coloca para fora para abrir, né? Lógico. Você não fica colocando a sua mão dentro do chuveiro se você precisa lavar a sua criança. Você vai com blusa dentro, abrir e faz assim para tirar. E depois... É verdade. É sempre para fora, né? Então, não faz sentido. Mas aqui tem só assim. Depois fala para cliente, vamos fazer desse jeito. Ah, não. Não. É que eu tô já acostumado. Tá acostumada a se molhar, tudo bem. Então, você gosta? Pode. Você gosta de sofrer? Isso. Sofre. São diferenças. Mas assim, olhando tudo, é completamente diferente a América do Sul, né? Com a Europa, com todos esses países mais frios, assim. Uma pessoa hoje lá, sua irmã, por exemplo, vindo pra cá hoje, o que você acha que ela mais se assustaria? Eu acho que tudo um pouquinho. Não tem... Eu acho que ela fica... Se eu penso agora em mim, eu sou a Nina de lá, que eu entro agora no Brasil. A estrutura, a arquitetura, eu acho que as pessoas de se tocar, de ficar perguntando as coisas no mercado, essa coisa devagar no mercado também, onde você quer comprar as coisas e tem gente que fica passeando. Essas coisas, eu acho que se ela ficar um dia comigo, eu acho que ela se assusta de tudo um pouco. Eu acho que completamente sairia do lugar. Eu acho que o europeu não tem nada a ver com o Brasil. Falando assim, entender um ou outro. É tão diferente. Lá é muito prático tudo, né? Tudo é muito rápido e fácil. Sim. Nós não estamos perdendo coisas no mercado, a mesma coisa, não perdendo. Você vai no mercado, compra as coisas, até moça que passa, quase joga as coisas para você fora. Vamos, né? Então, é tudo por pouco que é diferente e eu acho que... Mas é importante só falar uma coisa. Quando a pessoa viaja para o Brasil... Eu sempre falo isso, não é a mesma coisa. Porque tem um monte de gente que fala... Um monte de brasileiro que vai para a Europa e fala... a Europa é tão legal, é tão lindo, é tão respeitosa. Sim, quando você viaja é uma coisa. Quando você mora, você sabe, né? E quando você sabe que você vai ficar para sempre, vamos dizer, né? Por enquanto, né? Também você entende diferente. Porque quando você sabe que você vai voltar, você
Você não se investe emocionalmente e você não se estressa tanto, porque você sabe, olha, tô aqui, mas eu vou voltar para meu país, não me importa. Se eu sabia que eu vou voltar para a Eslovênia, eu não me estressaria com essas coisas. Tô aqui, tô aproveitando, tá bom, ó, o Brasil vai depois ficar, eu vou sair, pronto. Mas como eu tô aqui, eu tenho filho, tô casada, tenho trabalho, me importo, então eu quero mudar algumas coisas. Claro que eu não consigo, né? Mas assim, isso que é o problema. Eu acho que entender que você não está passeando por Brasil, você está morando no Brasil e você precisa aceitar bastante coisa e também algumas coisas que eu não aceitei, não lembro agora tudo, mas assim, é coisa que eu estou falando que não vou nunca mudar a minha opinião. O né? quê, por exemplo? Por exemplo, as coisas que tem aqui com cesáreas. É uma coisa difícil de conversar com muita gente, mas eu não estou falando das mulheres que não querem fazer. Eu estou falando os médicos que não estão querendo atender a mulher quando deseja o parto normal. Eu acho que isso é um absurdo aqui. De porcentagem de quantas cesáreas que tem, isso eu nunca vou entender e não aceito. Entendeu? Assim, se você deseja fazer cesárea, tudo bem. É a sua escolha. Cada mulher tem as suas escolhas. Agora, os médicos que mentem, que tentam empurrar e falam coisas que nada a ver, só para conseguir cesárea para ganhar dinheiro, quantos cesáreas conseguem fazer numa noite só, isso dói. E eu tenho algumas informações e li sobre isso, eu me eduquei um pouquinho assim, eu fiquei triste. Eu acho que isso eu não vou... E no geral, médicos, né? Na Eslovênia não é assim? Não, é parto normal, pela lei. É lei? Lei. Você só pode fazer... Não, você não pode fazer cesárea. Eles te fazem cesárea quando não tem saída. Quando ou mãe vai morrer ou filho vai morrer. Senão, eles vão usar todas as opções que existem para ajudar você a parir normal. Quando tem mulher que deseja ter a cesárea, vai para a Itália. Porque na Itália já pode escolher. Pode escolher. Então, na Eslovênia não pode escolher. Então, eu cresci desse jeito. Todo mundo em volta de mim deu parto normal. Quando chegou até mim, eu estava procurando um médico que vai me atender e que não vai para trás depois, na última hora, né? Que isso é o que acontece com mulheres, né? Então, quando eu fui no médico lá em Maringá, que eu achei, que é parto humanizado, eu falei para ele, você não vai... Ele, não, eu só faço parto normal. Eu falei, tá bom, porque, né? Eu tô aqui, eu não vou desistir. E fui até o final e sempre estava na cabeça. É o que eu desejo, é o que eu vou fazer, é normal, é meu. Eu decido isso. Então, assim... Deu certo? Deu certo, super certo. Oliver conseguiu... A história é boa, né? Não, mas isso, acho que é isso que é importante, sabe? Para não o sistema te falar como que você vai... O que vai acontecer com você. Tipo, esse pressão no corpo da mulher aqui no Brasil, no geral, é absurdo. É tudo, né? É parte da plástica, a cesárea, o médico que estão fazendo tratamentos por alguma coisa que nem precisa tratamento, assim, os médicos que têm poderes que você acham que são Deus, né? Não estou falando tudo, eu estou aqui, né, falando bastante casos que me assustam, né? Os médicos que só pensam no ganhar dinheiro e nada mais. É só isso, é foco. Fazer mais cirurgias possíveis, e se isso é cesárea, tá bom. Não importa o que a mulher falou, não importa o desejo dela. Vamos, tipo, né? Vamos, rápido, né? Só para terminar, para fazer tantos que pode. Então, isso não é só parto, né? A parte na mulher. Estamos, de novo, na parte da mulher, onde eu acho que mais que no Brasil sofre, vamos dizer. E agora, seu filho, o Oliver, nasceu no Brasil? Nasceu em Maringá, bonitinho. Nasceu... Eu queria estar aqui, só que não estava confiando, mas ele está bem. E agora, e se você volta para a Eslovênia, ele é acostumado brasileirinho? Ele realmente... É que ele, assim, ele já sabe que existe Eslovênia. Ele nunca foi para lá? Foi. Foi já? Uhum, foi. Ele, acho que 1 ano e meio atrás, uma coisa dessa. Ele foi para lá, já conheceu a minha família inteira. Ele não lembra, né? Porque estava pequenininho. Mas a criação é diferente, né? Sim. É que lá minha irmã não entende
que ele tá na escola até 5, 6 horas da tarde, né? Esse é primeiro, é tipo, uou, o que acontece se uma criança vai ficar na escola o dia inteiro? Eu falo, no Brasil trabalha até 6, né? Então, E qual é o horário de trabalho lá? até as 4, 3h30 às 4, né? Entre 3h30 e 4. E entra Isso. que horas? E entra 8 horas, 7h30, 8, depende, né? Aí para pro almoço? Almoço, na verdade, é lanche, né? Porque nós não temos almoço. Nós temos lanche de 30 minutos, que normalmente você não vai para casa, você come no trabalho, ou você... Traz não, mas você pede, ou você tem restaurante perto do trabalho, você come, e depois, quando você vai para casa, 4 horas, aí você tem almoço, janta com a família inteira. 3 horas da tarde? 3h30, 4. Uhum. É bem diferente, né? É bem diferente. Eu precisava bastante tempo para me acostumar para comer meio-dia. Até hoje, por exemplo, eu não consigo almoçar grande, como as pessoas comem, né? Tipo assim, almoço meio-dia e faz um pratão grande. Eu fico assim... Até hoje o Fernando está se acostumando, porque eu preparo a salada com frango por cima. Só? Só. E o feijão? Né? Não Arroz. desce tanto, não. Eu faço, mas olha... Eu faço uma panelinha pequena e fica dias. Eu acho que assim, eu não gosto, eu não faço com amor. O Fernando sente que eu não estou fazendo com amor. Então, ele também não se apaixona tanto. Porque quando a mãe dele vem, ou alguma outra da família e fica cozinhando, ele come. O seu ele não come muito. Não. Nem arroz, nem feijão. Eu faço mais assim, coisas diferentes, todo É que dia. só no Brasil que tem esse costume de comer arroz e feijão todo dia, né? Gente, eu falei esses dias, porque o pai estava visitando. Eu falei, gente, mas eles comem todos os dias esse feijão e arroz? Todos os dias. Como que não se enjoa, né? E não se enjoa. Eu conheço pessoas aqui que falam que, olha, 30 anos estão comendo feijão e e eu não consigo imaginar. No nosso país é todo dia uma coisa diferente. Mas qual que é? Ó, aqui a base da alimentação é arroz e feijão. Aí coloca ali um bife, uma salada. Aham. E qual que é a base do alimento lá? Batata. Batata Come batata todo assada. dia? Mais do que arroz. Se é arroz você come como risoto, não como arroz puro. Eu nunca Um prato fiz. normal ali, do dia a dia. Vai O ser que é? por exemplo, vai ser um bife pequenininho com um pouco de batata e sempre molho. É molho que faz toda a diferença. Molho de, sei lá, brócolis, molho de queijo, molho de não sei o quê. Na batata. Em cima de tudo. Aí, quando eu cheguei aqui, aí eu sempre faço assim, um pouco de carne com molho e um pouco de batata. Agora, aqui no Brasil, seco. Carne seca, farofa seca, arroz seco. E depois chega esse feijão que não desce pra mim, eu falo, não. Eu preciso um molho que me dá, assim, crocância, sabe? Mistura junto. E aqui, um monte de farofa e carne, eu procuro verdura. Eu quero verdura no churrasco, não carne e farofa. E se tivesse, assim, algumas coisas que você gostaria de falar para os brasileiros que você guarda no seu coração? Agora eu te convido para ser bem sincera com a gente. Que você gostaria de perguntar, de falar, coisas que você... Eu sei que guarda aí. Aqui você pode falar. Quais as perguntas, o que você gostaria de falar? Ou até meio que dar uma bronquinha mesmo, assim, vendo de fora. O que você falaria? Eu falaria que... eu gostaria que o brasileiro faz o que fala, mais. Porque é uma coisa que é difícil aqui. Muito brasileiro aqui fala uma coisa e faz outra. Então, assim, eu até o final não entendo o que é. Para falar a verdade, já que somos sinceras, eu realmente não sabia se esse podcast vai para frente. Eu tava assim, você falou, vamos fazer podcast? Eu falei, vamos. Tipo assim... Eu não peguei sério porque eu não pego mais nada sério. Não é por causa de você, é por causa dos tantas experiências que eu tenho. De expectativa que não... Nina, vamos sair pra lá. Vamos! No início eu fico assim, Fernanda, ela me convidou. Vamos sair? Não, né? Vamos sair. Um dia vamos, sim, vamos! Então, eu queria que o brasileiro... Às vezes pensa um pouco antes e fala só o que realmente deseja, de coração. Porque eu acho que aqui muita gente fala para ficar mais amigável com outra pessoa.
E, na verdade, o que acontece? Que não tem sinceridade. Aí estamos perdendo essa, né? Por isso que eu tenho dificuldade de ter amizade isso aqui. Porque, né? A moça fala, eu gosto de você, que legal, vamos se encontrar. E depois, cri, 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 não tem mais nenhuma pessoa. Eu falo uma coisa, vem aqui na nossa casa. Então, é que essa semana não dá. E depois outra semana não dá. Eu penso, gente, tem alguma coisa errada comigo mesmo. Não sei. As desculpinhas, então. Desculpinhas, Então, assim, walk the talk. Tipo, faz o que você fala, né? Seja sincero. O seu podcast, seja sincero. Olha, provavelmente não vou sair porque eu realmente não gosto de sair. Mas posso te convidar na casa. Não falar, eu vou sair sim, vamos sair. Vamos sair junto. Eu falo, vamos sair. Então, hoje não tô bem. É só falar assim, não vou. Não vou, não gosto muito de sair. Mas pode fazer alguma outra coisa. Ou para a conversa e não tem mais nada, entendeu? Não prometa, né? Não prometa. Eu acho que isso que é uma coisa que seria muito interessante para praticar. Essa é uma coisa que pesa ainda para você nesses 11 anos. Pesa. Aí, viu? Primeira convidada falando, pedindo o quê? Sinceridade. Sinceridade. Olha, então você viu. É só isso. Então, você tem podcast que, por exemplo, realmente, se a gente se mais abre e fala sinceridade, seria tão bom. Porque, realmente, pode ser que nós somos mais duros na Eslovênia, que falam, né? Porque nós somos sinceros, diretos. Você fala, alguém convida no aniversário, fala, venha, fala, olha, eu não conheço ninguém. Eu não queria ir, pra te falar a verdade. Mas se eu posso... Um dia vamos tomar então um drink, me chama, sábado que vem você tem tempo? E já fala, entendeu? Esse acho que seria uma coisa interessante. A mensagem principal. Gostei. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Tem mais coisa? Gostaria de falar mais alguma coisa para os brasileiros? Do coração, lá do fundo mesmo. Anda mais rápido no trânsito. Respeita mais, gente, pessoas, não precisa passar por cima. Já que sofri acidente Fui atropelada. Você foi atropelada? Foi atropelada, aqui em Paranavaí. De moto. Eu estava de bicicleta, a única europeia idiota que foi andar na rua da Paranavaí. Todo mundo fala para mim, você é muito louca, Nina. Você Onde você foi andar de bicicleta? Do trabalho para casa. E você foi atropelada? Foi atropelada. E depois a moça da moto ainda pediu se eu não quero pagar a moto dela. Não, isso também é uma coisa do Brasil. Sem noção. Sem noção nenhuma. Sério. Ela te atropelou e queria que você pagasse a moto. Legal, né? Eu tô indo aqui toda ferida nas pernas, tenho medo de andar de bicicleta. Ainda ando, né? Mas assim, tem gente que olha... É o Brasil. É o Brasil. Jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Mas eu acho que é isso. Bom, agradeço muito a sua participação. Agradeço a você. Você disse que pensa em voltar, né, para a Eslovênia, mas a gente pode vir outras vezes aqui, conversar, bater papo e ser sincero também, pedir mais sinceridade para as pessoas. Quer deixar um recado? Um tchauzinho para todo mundo? Eu posso falar tchau para todo mundo. Fala em esloveno? Esloveno. O que, por exemplo? Sei lá, fala qualquer coisa. Ninguém vai entender mesmo, a não ser que coloque um tradutor. Seja bem sincero em esloveno. Hvala vsem poslušalcem in lep dan še naprej. Você entendeu? Você já deu entrevista numa rádio eslovena, né? Dei. Falou bem do Brasil? Bem no início. Sim, não falei, porque eles falaram, é realmente tudo sobre o futebol e mulheres com bunda? Eu falei, então, estamos de novo nessa coisa. Eu falei, não é assim mesmo. Aí eu falei sobre como que as pessoas aqui, assim, te dão assim, você se sente que você está na festa, que você está aproveitando o dia, que as pessoas aqui aproveitam, assim, e não é só trabalho mesmo. Depois, no final do dia, sabem como relaxar, porque no nosso vai ser mais duro, né? Não, eu tenho coisas bonitas também para falar. Pode ser outro podcast sobre coisas boas do Brasil. Agora, eu acho que critiquei demais. Agora, eu não sei se a moça no mercado vai me atender. Você falou mal dela. Outra perguntinha antes da gente encerrar. Quem bebe mais, brasileiro ou esloveno? Esloveno. Bebe mais? Não, com certeza. E não só esloveno, a Europa inteira. Não, E lá não é cervejinha igual aqui não, né? Como? Cervejinha não, lá... Não, é puro, muitas vezes. Especialmente mulheres. E eu tenho experiência, assim, que lá é na cabeça mesmo. Lá não tem limites, lá é assim, você bebe pra cair, né? Aqui é muito mais elegância, né? Até mulheres aqui saem de salto alto, né?
Nós vamos só de tênis, porque realmente... beber bastante. né? Você prepara, é uma maratona, é umas coisas assim. Né? Que você Os sabe. encontros, como é que é? Lá os encontros é assim, primeiro uma garrafa de vinho pra abrir, né? Isso. Uma Começou garrafa sempre. cada uma. Isso. Cada na sua, bebe bonitinho, né? Ainda fica elegante. Depois, quando você sai, já aí começa bebidinhas. Quais bebidas? O que eu mais gostei foi Jägermeister, às vezes vodka. Vodka pura? Não, vodka com... Jägermeister puro. Vodka com suco, Red Bull, vodka, né? Gin eu só comecei aqui. Gin aqui só? Só. Antes não era tão popular, assim, vamos dizer. Hoje em dia aqui... Não sei se lá anda tanto do gin também. Acho que não. Não, porque na última vez que eu fui, fomos bebendo vodka mesmo. Na próxima a gente bebe alguma coisa. Opa. Né? Mas Aceito. tem que tomar cuidado com a língua daí. Aí não prometo nada. Obrigada, Nina. Obrigada a você. Bom, a gente bateu um papo aqui com a Nina Oven, eslovênia, que mora no Brasil já há 11 anos, em Paranavaí. Ela falou um pouquinho, com sinceridade, sobre como é morar no Brasil e a diferença dos dois países. Espero que tenha gostado. E logo a gente volta com mais assuntos, com muita sinceridade, no Bem Sincera com Marcela Souza. Até mais.